Bom, nesse slide agora eu vou trazer para vocês os pressupostos da medicina baseada em evidência. O que a gente precisa fazer para aplicar a medicina baseada em evidência? Então, a primeira coisa é converter um problema clínico em uma questão que possa ser respondida. Então, a gente não pode sair procurando material, procurando coisa na internet, se a gente não tem uma pergunta clínica. Não adianta só ter o problema, sem saber o que eu quero pesquisar. Senão eu vou achar de tudo e, não, e às vezes eu fico 1 hora, 2 horas, 3 horas pesquisando e não consigo resolver aquilo. Então, sempre que eu tenho um problema clínico, eu tenho que transformar esse problema numa pergunta. E essa pergunta tem que ser respondida, né? Tem que ser passível, né, de ser respondida. Geralmente, dentro da medicina baseada em evidências, as perguntas elas têm a ver com eficácia de uso de um medicamento ou risco, segurança, né, para o paciente em relação ao uso de um medicamento, tá? Muitas vezes tem a ver com dose, né, que daí tem a ver com a questão posológica, mas enfim, geralmente ela fica nessa linha. Por quê? Porque para eu poder prescrever com segurança, eu tenho que ter um medicamento que seja eficaz, né, e aí para poder fazer aquele efeito que eu desejo que faça, que atinja o objetivo terapêutico estabelecido, né? E eu preciso também prescrever com segurança. Então, eficácia e segurança são duas coisas que dão a base para a prescrição, né? E a segurança, na verdade, ela tem a ver com muita coisa, porque a segurança tem a ver com reação adversa que pode causar no paciente, com alguma contraindicação que o paciente pode ter. A segurança pode ter a ver com alguma interação de medicamento, daquele medicamento com outro medicamento ou com alimento. E às vezes essa interação pode atrapalhar no efeito, né? Então a segurança tem a ver talvez com o ajuste de dose se o paciente tiver uma insuficiência hepática ou renal. A segurança tem a ver também com a faixa etária, né? Se é um bebê, um neonato, se é um lactente, ou se é uma gestante, se é um idoso. Então a segurança ela é muito ampla para a gente analisar. Então, não adianta eu querer perguntar se esse medicamento é seguro para o paciente, mas é seguro em qual sentido? No sentido de não causar reação adversa, né? No sentido de não ter uma contraindicação relativa ou absoluta. Então, eu preciso transformar aquele problema numa questão o mais objetiva possível, essa questão tem que ser, tá? Bom, depois de transformar o problema clínico numa questão a ser respondida, a gente precisa aprender a buscar informação na literatura, a gente treinou isso, né? A gente fez isso na semana passada, e a gente viu que nem todas as perguntas a gente acha com rapidez, algumas a gente até acha, né, mais rápido e em fontes mais fáceis, né, na internet, mas tem outras perguntas que a gente tem que pensar um pouquinho mais e procurar um pouquinho mais na literatura. Depois de procurar informação, a gente precisa analisar de forma crítica aquela evidência, aquela informação disponível para poder avaliar a validade da informação. Essa é a terceira etapa que a gente vai fazer na semana que vem. E essa terceira etapa eu considero ela muito importante. Por quê? Porque não adianta nada você achar a resposta se você não sabe até que ponto aquela resposta pode estar influenciada, de repente, por um interesse comercial, ou se ela pode estar, porque muita coisa que existe, até publicada em artigo, a gente sabe que tem artigos que é, tem as publicações lá porque recebem dinheiro, né? Porque tem pagamento, porque a indústria ela financia, as sociedades médicas também são muito financiadas pela indústria, então a gente não sabe até que ponto aquela informação está ali, porque teve um financiamento por trás ou não, que o principal interesse aqui que conflita, né, com a ética é a questão financeira, né? E aí, até que ponto essa informação tem validade para aplicar para o teu paciente, tá? Então, tem não só a questão ética, né, de conflito de interesse, mas até que ponto aquela resposta que você encontrou, ela tem validade para o teu paciente, que nem sempre o teu paciente tem um perfil igual àquele paciente que você encontrou na literatura, por exemplo, né? Aquela situação, aquele ensaio clínico ou os pacientes que entraram no ensaio clínico podem ser diferentes do teu paciente, né, que você está atendendo. Então, nem sempre a gente consegue sobrepor essas informações. E por último, a gente precisa, depois de analisar de forma crítica a evidência, aplicar o resultado na prática clínica. Então, se você acha que aquela fonte de informação sanou a tua dúvida, e você acha que aquele medicamento, então, que você estava pesquisando é seguro para o teu paciente, vamos imaginar isso,
você vai prescrever. Então, vai levar em conta não só o que você achou na literatura, mas vai levar em conta também a tua experiência clínica e as expectativas e valores do paciente. Então, aqui está o tripé, né, da medicina baseada em evidência. Então, esse aqui é o passo a passo da aplicação da medicina baseada em evidência. Veja que é um passo a passo teoricamente simples, né, mas que na prática nem sempre é, e exige treino. E é isso que vocês vão estar fazendo agora durante o internato.